o mais apto é aquele que consegue se adaptar às mudanças, né? Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para uma aula de língua portuguesa e dessa vez a gente vai frisar na literatura, certo? Hoje vamos estudar sobre naturalismo e a obra O Cortiço, enfatizando essa obra que é muito cobrada em provas de Enem e vestibulares mundo afora, certo? Eu comecei com essa frase do Charles Darwin, porque o naturalismo ele está muito relacionado com a questão da ciência, né? Principalmente fazendo uma intertextualidade, uma interdisciplinaridade com a disciplina de biologia, certo? Então vamos relembrar o que a gente viu em vídeos anteriores de literatura. A última vez vimos sobre o realismo, né? E o principal autor, Machado de Assis, fundador da Academia Brasileira de Letras. E hoje a gente vai dar continuidade com o naturalismo. Bom, realismo, naturalismo e parnasianismo são escolas literárias, né, do final do século XIX, ok? Na segunda metade do século XIX. E o contexto histórico do naturalismo é o mesmo, né, do realismo. Quais eram, o que estava acontecendo naquela época no Brasil e no mundo, né, durante a segunda metade do século XIX? A segunda revolução industrial, questão das máquinas, né, do trabalho. O segundo reinado com Dom Pedro II, e aí já é o final do Império. Nós temos, né, tudo que acontece ali é na capital do Rio de Janeiro, capital Rio de Janeiro ainda, no Brasil naquela época, capital imperial. E nós vamos ter dois marcos principais, que é a abolição da escravatura e a proclamação da República, certo? E as características do naturalismo? O naturalismo é uma escola literária, né, uma corrente que está super ligada à questão da ciência, da objetividade, de fazer as coisas pelo lado da razão. Muito diferente do romantismo lá no começo do século, que era a subjetividade, era mais emoção. Agora não, agora os autores e as pessoas estão preocupadas em falar sobre uma sociedade de forma científica, certo? E assim como o realismo, o naturalismo, quais são as características? Ele vai buscar trazer essa objetividade, analisar os personagens de forma psicológica, essa análise profunda dos personagens, certo? A objetividade, a ciência, a análise dos comportamentos e a razão, ok? E o naturalismo ele vai inaugurar, né, na França com a obra do Émile Zola, que é Germinal. E depois aqui no Brasil ele vai, né, ser inaugurado pelo autor Aloysio Azevedo, com a obra O Mulato. E na época gerou bastante crítica, porque vai se falar assim, um personagem principal, né, um negro. Depois disso, ele fez a sua obra principal, que foi O Cortiço, certo? Então a gente hoje vai falar um pouquinho sobre o Cortiço e como as características do naturalismo estão entrelaçadas, estão dentro dessa obra magnífica da nossa literatura brasileira, certo? O Cortiço, pessoal, Aloysio Azevedo escreveu em 1890. O personagem principal é o próprio Cortiço, né? Ele vai ter aí a personificação. E uma das características também dos autores do naturalismo era a questão de escrever sobre coletividade, sobre espaços coletivos, sobre aglomerações, né? E como naquela época estavam vindo muitas pessoas de fora para trabalhar aqui nas indústrias brasileiras, vai ter aí muitos personagens portugueses nessa obra, tá bom? E uma característica principal que vai ter dentro da obra chama-se zoomificação, que é você trazer características de animais, né, e colocar nos seres humanos. Então, os seres humanos dentro da obra, os personagens, vão ser zoomificados, certo? Vão ser tratados também com algumas características animalescas, ok? E essa obra, ela vai analisar o comportamento de forma micro, né? A Aloysio Azevedo vai analisar o comportamento das personagens de forma micro, para que esse comportamento ele possa ser refletido de forma macro, né? Para que a sociedade reflita através daquilo que está acontecendo, né? De forma micro, está acontecendo realmente na sociedade, na época, certo? Então, nessa época vão ter aí várias correntes científicas, né? O positivismo de Augusto Comte, a questão da razão, né? Vai girar tudo em torno da ciência.
O evolucionismo de Charles Darwin, que vai dizer que o mais apto é o que vai sobreviver às mudanças, e a gente pode fazer uma correlação com o que está acontecendo hoje no mundo, essa questão da pandemia, né? Então, o mais apto, as pessoas mais aptas, que vão realmente se adaptar e vão realmente sobreviver a esse ciclo de mudanças do que está acontecendo, certo? Vai ter também o socialismo de Karl Marx, para falar sobre as classes sociais, né? E a questão do determinismo de Taine. Ele vai dizer que as pessoas são determinadas pelo meio, pela cor, né, e pelo ambiente que as pessoas estão, pela classe social em que elas estão. É uma teoria bastante preconceituosa, mas na época acreditava-se muito nisso, que as pessoas são determinadas pela cor de sua pele, pelo lugar em que elas vivem, como elas nascem, certo? E o meio em que elas estão. Às vezes a gente pode até correlacionar com algumas situações que acontecem no nosso dia a dia. Porém, isso não é uma coisa exata, né? Que você nasceu pobre, você vai morrer pobre. Porque você é negro, você não pode ascender socialmente. Então, nessa época existia muito essa corrente aí do Taine. E outra a questão da psicanálise de Freud, né? A questão do pensamento, do íntimo, de tudo que acontece na mente humana, certo? E esse livro, pessoal, ele tem vários personagens. Personagens esses que vão ser influenciados pelas essas teorias científicas e por todo o comportamento da sociedade que os autores o próprio Luiz Azevedo vai colocar para que a sociedade reflita e tente mudar aquela situação. Vou começar, né, com João Romão, que é um dos personagens principais da obra. O João Romão, ele é um português que ele veio para o Brasil muito cedo e ele começou a trabalhar em um comércio, né, uma mercearia, dos 13 anos de idade até os 25 anos de idade. Ele trabalhava, e o patrão dele também, um português, né, quando este faleceu, o João Romão, para pagar tudo que ele já tinha trabalhado, né, durante essa mercearia, ele herdou a mercearia desse patrão dele. E o João Romão, ele é muito ambicioso. Uma das características dele é que ele quer fazer de tudo para ser rico, certo? E ele vai fazer o possível até o impossível para conseguir isso. E aí, vai ser ideia dele montar o cortiço, certo? Em frente à mercearia que ele trabalhava, tem uma mulher chamada Bertoleza. A Bertoleza, ela é uma quintandeira. Mulher que trabalha fazendo quitutes, trabalha tipo como se fosse uma barraca, né? Tá uma barraca ali e a pessoa tá vendendo as suas coisas, né? E a Bertoleza, ela era uma escrava que, mesmo nós tendo consciência que naquela época teve a abolição da escravatura, mas os escravos ainda tinha muitas pessoas que ainda eram escravas ainda, que estavam batalhando para ter sua carta de alforria, né? E o sonho dela era trabalhar, juntar suas economias para que ela comprasse essa carta de alforria e fosse livre. E o João Romão, já pensando nisso, né, muito ambicioso, ele começa a falar com a Bertoleza e tal, para que ela o ajude, né, juntando as economias dele com as dela, para que eles montem esse cortiço. Só que ele, tipo, promete um amor para ela, né, ele fica meio que interessado nela, mas esse interesse é puramente capitalista. E a Bertoleza, no livro, fala que no começo ela tinha um marido. Ela era amigada, né? Essa é a palavra que o autor utiliza. Ela era amigada e logo de início esse marido dela, ele morre, ele vai puxando assim uma carroça, ele morre muito cedo. E a primeira coisa de zombificação que o autor coloca no livro, que ele vai dizer que ele é puxado, né, é esmagado como um animal, como uma besta. E aí, justamente por isso, a Bertoleza, com esse sonho de ter essa carta de alforria, ela vai se juntar com o João Romão para montar o cortiço. E aí, no começo, eles começam a roubar materiais de construção e começam as primeiras casas, né? As primeiras 90 casas desse cortiço, certo? E o que a gente pensa no cortiço? É um aglomerado de casas. Aglomerado de casas em que tem ali as pias para as mulheres lavarem as suas roupas. E qual é o perfil de pessoas que vão se instalar nesse cortiço? Os trabalhadores, as pessoas pobres que vão pagar pouco para ter uma estalagem.
E aí você já começa a imaginar isso, né? Um aglomerado de pessoas de todos os lugares e de todas as características no mesmo ambiente, certo? Como é que esse meio vai se construir, ok? Além do João Romão, esse português ambicioso, e a Bertoleza, essa mulher negra que quer ter a sua carta de alforria, essa escrava, nós temos um outro lado, outros personagens. No caso, a questão que a gente vai ter o sobrado e o cortiço. O sobrado, lá, um casarão enorme, quem vai morar nesse sobrado é o Miranda e a sua mulher Estela, junto com a sua filha Zulmira. O Miranda, ele mora no centro do Rio de Janeiro, né? Ele já tem posses. Por que ele tem posses? Porque ele se casa com a mulher que já tem dinheiro, que no caso é a Estela. O Miranda também é um português, né? Mas diferente do João Romão, ele conseguiu ser rico porque ele se casou com uma mulher rica, tá? E aí, pra a mulher dele, né, como ela era uma mulher livre, de espírito livre, essa Estela, ela chifra ele, coloca chifre nele, trai ele, e aí pra ele tentar fugir um pouco disso, né, ele sai desse bairro do centro do Rio de Janeiro e vai pro bairro de Botafogo, que é onde tá ali o cortiço, e aí ele fica morando em frente ao cortiço do João Romão. E aí eles têm um entrave porque o Miranda, como é um português que já tem, digamos que um status social, o João Romão quer ser como ele, certo? Além disso, tem outros personagens, né? Chega no cortiço, para trabalhar no cortiço, Jerônimo, né? Um português com ética, uma pessoa de boa índole, que tem a sua esposa e sua filha, mas que a sua esposa, o nome dela é Piedade. Mas que ele vai ser totalmente modificado pelo meio, certo? Como é que vai acontecer isso? Então, Jerônimo, ele trabalhava, ele não tinha preguiça de trabalhar, era aquela pessoa que ali ligava para a família dele e tudo. Só que chega no bairro, chega no cortiço, uma mulher muito sensual, muito bonita, né, chamada Rita Baiana. Rita Baiana gosta de samba, gosta de ser livre, né, gosta de mostrar-se como ela é. E aí o Jerônimo, no começo, o que acontecia à noite no cortiço era a questão dos sambas, as rodas de capoeira e tudo mais, e ele não se interessava para ver isso. Aí teve um dia que ele, junto com a sua mulher, foram lá, né, e aí ele viu a Rita Baiana. Aí ele ficou loucamente apaixonado por ela, certo? E aí ele começou a mudar. Rita Baiana, ela tinha digamos que um parceiro, um ficante, né? Esse ficante, o nome dele era Firmo, era um capoeirista. Aí o Firmo, quando viu que o Jerônimo começou a se interessar por Rita Baiana, que eles começaram a se encontrar, o Jerônimo começou a trair sua mulher, né, a Piedade, o Firmo começou né, eu vou me vingar desse cara, como é que esse cara chega aqui e quer tomar minha mulher, né? Interessante que o Jerônimo, pessoal, ele muda totalmente pela Rita Baiana. Ele quer ficar com ela de todas as maneiras. Ele não quer nem saber mais da mulher. Tem uma parte do livro que a Piedade vai lá numa bruxa do cortiço saber o que ela tem que fazer para reconquistar o marido. Aí a bruxa diz que ela começa a tomar banho, porque na época as portuguesas lá não gostavam muito de tomar banho. E aí o Jerônimo, ele gostava de tomar café, gostava de tomar chá, e não quis mais, agora só queria tomar cachaça, só queria tomar pinga aí pro samba, né? Aí o Firmo, em uma dessas coisas lá de querer se vingar, ele esfaqueia o Jerônimo. E o Jerônimo vai para o hospital muito mal, mas ele consegue se recuperar depois. E quando ele se recupera, ele tem em mente duas coisas: se vingar do Firmo e casar-se com a Rita Baiana. E ele consegue. Ele acaba, junto com seus colegas, ele acaba macumunando e matando o Firmo. E ele deixa a mulher dele, deixa a filha, não quer mais nem saber, começa a ficar preguiçoso, não quer mais trabalhar e vai ficar com a Rita Baiana. Ou seja, Jerônimo é um personagem totalmente modificado pelo ambiente em que ele está. Jerônimo é um personagem totalmente determinista, certo? Pessoal, eu vou paralisar aqui e vou continuar no próximo vídeo, porque eu quero postar no IGTV. Pronto, dando continuidade, né, a questão do Jerônimo, da Rita Baiana, dos personagens do cortiço, nós temos uma outra personagem que é modificada pelo meio, que é a personagem Pombinha. A Pombinha, ela é a flor do cortiço, né?
ela é aquela garota virgem, aquela garota que escreve cartas, que ali muitas pessoas não sabiam escrever, ainda analfabetas. E a Pombinha, ela sabia escrever, ela já tinha um noivo, né? Ela não tinha menstruado ainda, tem uma passagem do livro que fala a parte que ela menstruou, então é bem interessante se ver. E o Cortiço é o primeiro livro brasileiro, o primeiro livro a tratar da questão do homossexualismo. E o homossexualismo por parte de mulheres, né? Questão do lesbianismo, as lésbicas. A Pombinha é um caso que ela vai ser também modificada pelo meio. Como assim? Ela é a flor do cortiço, ela é virgem, tá prometida para se casar. Mas chega também no cortiço uma prostituta chamada Leone. E a Pombinha vai se envolver com a Leone, a Leone vai ser amiga dela e tal. E um detalhe é que a Pombinha ela vai deixar um noivo, vai deixar um marido, né? Depois que ela se casa, ela fica com ele 2 anos, deixa ele e vai ser prostituta e lésbica também. Elas vão montar um prostíbulo, certo? Então, outra personagem totalmente modificada pelo meio em que está. O João Romão, né? Voltando aqui. Desculpa, pessoal. O João Romão é aquele personagem lá do começo, né? Ele tem uma característica das correntes científicas que é o evolucionismo. Você se adaptar às mudanças. E o João Romão, ele reflete isso. Ele tenta, ambicioso, né? Ele vai evoluindo como personagem. Mas o Miranda consegue um status, né, social altíssimo. E o João Romão vai querer ser como ele. Eu tenho muito dinheiro, eu tenho meu cortiço, tenho minha pedreira. Porém, eu ainda não sou chamado para os bailes, não tenho esse status social. Então, para que ele tenha esse status social e se iguale ao Miranda, o João Romão vai se casar, né? Vai querer se casar com a Zulmira, que é a filha do Miranda. E o Miranda, no começo, não queria aceitar, mas acaba aceitando, por conta também de questões políticas. E o que é que acontece, né? Se o João Romão ele quer fazer isso, ele tem que se livrar de quem? Da Bertoleza. E a Bertoleza, né? Que foi que o João Romão fez, pessoal? Ele comprou, digamos que ele falsificou uma carta de alforria, dizendo assim, ó, tá aqui sua carta de alforria, você fica comigo que eu vou lhe dar sua carta de alforria e tal. Mas ele falsificou essa carta de alforria, então não era verdadeiro. Porque ele foi atrás dos patrões da Bertoleza, das pessoas que eram donos dela, e no final do livro acaba que essas pessoas chegam lá para pegar a Bertoleza de volta, né? E quando eles chegam, essa é uma das partes principais do livro, a Bertoleza está lá no seu local de trabalho, ela tirando as escamas do peixe, né? Tratando o peixe, com a mesma faca, né? Quando aquele pessoal chega lá para pegar ela com a mesma faca que tá lá tratando o peixe, ela abre o seu ventre de uma ponta a outra. Ou seja, Bertoleza preferiu tirar sua própria vida do que voltar a ser escrava. Então, esse é só um exemplo de como o autor ele colocou os personagens envolvidos com essas teorias do evolucionismo, do socialismo, do positivismo, do determinismo, para provar, analisar a característica dos personagens, dizer que o ser humano ele é capaz de qualquer coisa. E nós vimos, né, através do personagem Jerônimo, nós vimos que tanto mulheres como homens traem, a questão da sexualidade, a questão de trazer o ser humano com características de animais, né, que agir por instinto. Então, ele coloca isso, ele faz essa análise científica, né, para provar que existe sim e que as pessoas devem refletir sobre esses seus comportamentos, tá certo? Espero ter sido claro, espero que vocês tenham entendido, né, o contexto histórico, as características e a principal obra do naturalismo. Nós temos também outros autores, né? Inclusive um livro chamado O Ateneu, que é contando a história de um colégio, de um menino que também foi modificado quando ele entrou dentro desse colégio. Então, se vocês tiverem um tempinho, estudem, procurem mais. Mas a principal obra do naturalismo é o Cortiço, que sempre cai em provas, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Beijo.